Bom dia, pessoal. Fiquei devendo para vocês um vídeo acerca da distinção entre o liberalismo político e o liberalismo econômico. Por que eu decidi fazer esse vídeo? É porque eu vejo uma série de debates, a gente vê uma série de debates na televisão e até mesmo nas redes sociais, do pessoal falando muito em liberalismo, ideias liberais, eu sou um liberal, fulano não é um liberal. E hoje em dia também a gente vê muito o pessoal reduzindo a discussão acerca do, dos, das posições políticas dentro de um dualismo rasteiro, eu diria. Um dualismo muito superficial, que seria a ideia de fulano é de esquerda, Beltrano é de direita, e o debate todo político brasileiro ele está centrado nessa perspectiva de posições político-ideológicas de esquerda ou posições político-ideológicas de direita. E via de regra todo mundo sempre diz, o pessoal de direita é o pessoal liberal, o pessoal de esquerda é o pessoal comunista, é um pessoal que defende ideias totalitárias, certo? Mas o que eu vejo é que muitos sequer sabem, é a impressão que eu tenho, muitos sequer sabem exatamente qual é a distinção entre liberalismo, certo? Enquanto filosofia, enquanto um sistema filosófico, ou seja, um sistema político-filosófico, tá? E o liberalismo econômico, que seria o livre mercado. Então muita gente defende, o partido tal é um partido que defende uma posição de esquerda, então ele não defende o livre mercado. O partido tal é um partido de direita, então ele defende o livre mercado, certo? E aí também se mistura a ideia de livre mercado com a ideia de capitalismo. Isso faz uma salada, a verdade é essa. Isso vira uma verdadeira salada e a gente não sabe exatamente, ao final das contas, do que está sendo falado. Então, primeira coisa, a gente precisa saber o que é liberalismo. O que é esse conceito, certo? O que é esse sistema filosófico chamado liberalismo? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o liberalismo, enquanto filosofia, ele se origina basicamente das teorias contratualistas, certo? Remontam lá a Hobbes, certo? No século XVII, Locke e Rousseau, tá? Então a gente tem as teorias contratualistas apresentadas por Thomas Hobbes, por Locke e por Rousseau. Rousseau, na França, certo? Apresenta ali a sua visão contratualista, sua teoria do contrato social, de forma um pouco diversa, aliás, um pouco não, totalmente diversa do posicionamento de Hobbes. Hobbes analisa e emprega a teoria do contrato social a partir de uma outra perspectiva, certo? Ambos usam conceitos iguais, por exemplo, tanto Hobbes quanto Rousseau, e Locke vai junto com Hobbes dentro da teoria contratualista, ou seja, Locke ele parte da teoria contratualista de Hobbes, certo? E ele desenvolve um pouco mais. E Rousseau apresenta uma teoria contratualista um pouco diferente. Bom, quais são basicamente as diferenças entre eles? Eu não vou me ater muito a isso, tá? Mas a diferença da teoria contratualista de Hobbes para a teoria contratualista de Rousseau, muito embora eles empreguem os mesmos conceitos, são as seguintes. Por exemplo, o estado de natureza de Hobbes é um estado de natureza onde os indivíduos eles têm uma liberdade absoluta, certo? E essa liberdade absoluta acaba provocando uma situação de total anarquia. Então, dentro do estado de natureza, os homens vão simplesmente se digladiar até se destruir. Por isso da célebre frase do Locke, que no estado de natureza o homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem caça o outro homem, certo? Então impera dentro de uma relação
entre esses indivíduos no estado de natureza, o conceito básico que a gente tem que ter, o conceito-chave que a gente tem que ter, ou chave de leitura do estado de natureza de Hobbes, é a ideia de insegurança, certo? Anarquia, tá? Esses são os conceitos chaves que imperam dentro do estado de natureza de Hobbes. Diferente de Rousseau. O estado de natureza de Rousseau é o estado de natureza, é como se fosse um paraíso na Terra. Ou seja, Rousseau ele prega o seguinte, olha, no estado de natureza os homens viviam em comunidades. Era uma organização comunal, tá? Então, no estado de natureza de Rousseau não havia guerra, no estado de natureza de Rousseau não havia homem, lobo do homem, não havia perseguição, tá? No estado de natureza de Rousseau era uma visão, era uma concepção de paraíso, tá? Quando Rousseau falava paraíso cristão, por exemplo, o estado de natureza do Rousseau seria o paraíso onde vivia Adão e Eva. Não havia vícios, não havia egoísmo, não havia luta, não havia morte, certo? Eles viviam numa situação de comunidade, era um estado comunal, tá? Era uma organização comunal, vamos dizer assim. Estado, não vamos usar essa palavra de estado, mas era uma organização comunal. Já o estado de natureza do Hobbes já não era assim. O estado de natureza do Hobbes era uma total desorganização, desordem, insegurança, certo? E busca desenfreada por essa segurança e sobrevivência individual. Então, o estado de natureza do Hobbes tem uma conotação negativa, o estado de natureza do Rousseau tem uma conotação positiva. O que o Hobbes vai dizer? O Hobbes vai dizer o seguinte, o Hobbes vai dizer que para que os indivíduos saiam dessa situação de insegurança, tá? Oriunda do estado de natureza, eles precisam se organizar enquanto sociedade civil. Eles precisam se organizar enquanto sociedade, ou seja, eles vão firmar um contrato social, tá? Em que nesse contrato social, cada indivíduo vai ceder um pouco da sua liberdade em troca de segurança. E vai ceder essa liberdade para quem? Para o soberano, certo? Então, cada um dos indivíduos vai ceder um pouco da sua liberdade para a figura do soberano e essa figura do soberano passa a ter a liberdade maior e a troca, o contrato social é justamente que o soberano vai prover segurança a esses indivíduos em troca de parcela de suas liberdades, tá certo? Já em Rousseau é diferente. Já em Rousseau, o contrato social ele surge justamente para estabelecer uma situação de desigualdade, uma ruptura com aquela organização comunal do estado de natureza e passa a se estabelecer uma relação de desigualdade estrutural, tá certo? Então, a frase célebre de Rousseau é a seguinte, é que a partir do momento em que um indivíduo botou a primeira cerca e cercou o primeiro terreno e criou a ideia de propriedade, ali se rompe com o estado de natureza, surge a sociedade civil e surge um estado moderno que é uma organização social em que se privilegia as desigualdades sociais, tá certo? É isso que a gente tem que ter em mente. Mas ambas são teorias contratualistas. E é a partir dessas teorias contratualistas é que surge a filosofia liberal. A filosofia liberal, o liberalismo político, tanto a partir de uma perspectiva, vamos dizer, um tanto quanto conservadora, que seria marcadamente, vamos dizer, hobbesiana, tá? Que defende a ordem e a manutenção do status quo, certo? Quanto às filosofias liberais de cunho progressista, que são de vertente russoniana, que defendem justamente a ação política para a mudança dessa realidade
social excludente, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. A partir dessa perspectiva é que a gente vai ter ali o liberalismo em sua vertente política e sua vertente econômica, tá? Então, o liberalismo político, o que é basicamente o liberalismo político? A ideia do liberalismo político é a ideia de um consenso sobreposto, tá? Ou, como é que eu vou dizer isso? A resposta que o liberalismo político procura dar, a teoria, né, a filosofia do liberalismo político procura dar, é justamente a resposta a um questionamento que se coloca nas sociedades democráticas modernas. Qual é esse questionamento? Como determinados segmentos da sociedade que têm religiões diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, visões de mundos diferentes, conseguem coabitar dentro de um mesmo espaço político, vamos dizer, um mesmo espaço político, certo? Que seria um Estado democrático. Como é possível isso? E essas visões religiosas, políticas, de valores, muito embora elas sejam completamente divergentes entre si, elas são igualmente razoáveis, tá? Então, essa ideia, vamos dizer, esse caldo básico é o que o John Rawls, que é um contratualista e um liberal britânico, ele chama de pluralismo razoável, certo? Ou seja, você tem um pluralismo de ideias, de crenças, de valores igualmente razoáveis dentro de um mesmo, vamos dizer, caldeirão. Como é que eles conseguem conviver? Ele vai dizer, eles conseguem conviver porque há um consenso sobreposto. Ou seja, muito embora todas elas sejam diversas, sejam diferentes e sejam divergentes, existem pontos em comum entre todas elas que permitem a formação de um consenso. Dentre elas, em todas elas, por exemplo, todas essas, vamos dizer, religiões, visões de mundo, crenças, certo? Valores, todas elas têm um elemento em comum. Qual é? É de que todos devem ser livres, certo? Que nós devemos respeitar a liberdade do outro porque nós queremos que a nossa liberdade também seja respeitada. E que liberdade é essa? É a liberdade em seu sentido amplo, liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de pensamento, certo? Então todos concordamos de forma comum que essas liberdades devem ser respeitadas. E é a partir daí que nós construímos essa noção de liberalismo político, tá? Ela se distingue basicamente do liberalismo econômico, em certa medida. Por quê? Porque o liberalismo econômico, sem dúvida, ele parte da premissa básica do liberalismo político, e as ideias liberais, as teorias contratualistas e as ideias, os valores básicos do liberalismo político, enquanto filosofia liberal, são aplicados também sob o domínio econômico. Ou seja, se nós conseguimos conviver, certo, com religiões, visões de mundo, crenças diferentes, porque nós consideramos que todos devem ser livres, por que não também nós não podemos comercializar e aplicar esses valores liberais dentro das próprias atividades produtivas, certo, de uma determinada sociedade? E aí, claro, ambas surgem de forma concomitante, certo? E essas ideias liberais ou o liberalismo econômico, ele é apresentado como um sistema econômico baseado na ideia do livre mercado. Seus principais autores são Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, dentre outros, tá certo? Que são vamos dizer assim, os economistas clássicos que vão apresentar essa ideia. Claro, o liberalismo ele vai se desenvolvendo. Hoje futuramente nós vamos encontrar outros autores, até contemporâneos, que defendem visões liberais. Mas, basicamente, o que a gente precisa ter em mente é que é possível a existência, um discurso, uma narrativa baseada num liberalismo político que defendem ideias, certo, de cunho econômico que seja
em certa medida, intervencionista, ou seja, no mercado. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que eu falei lá atrás que nós temos duas vertentes do liberalismo, nós podemos falar em duas vertentes do liberalismo, uma de cunho mais conservador, vamos dizer assim, fundada na tradição hobbesiana, e outra de cunho mais progressista, fundada na tradição russoniana. Essas duas tendências liberais, elas vão se apresentar em determinados momentos na história da humanidade. E aí vão gerar, por exemplo, ações de liberais, vamos dizer, que defendem mudanças nos valores, mudanças naqueles valores instituídos da sociedade, certo? Ou seja, defendem ideias mais progressistas, de mudanças, de transformação social. Essas ideias vão influenciar também a atuação dentro da ordem econômica e vão se manifestar nessa perspectiva também, por exemplo, a partir de uma noção maior de livre mercado, mas em que defendem intervenções no mercado a fim de garantir uma igualdade real aos indivíduos. Tá certo, pessoal? Eu acho que esse vídeo ficou bom, a gente tem um bom tempo aí, tá? 16 minutos. Eu espero ter esclarecido. Caso fique mais dúvidas, a gente vai conversando ao longo do tempo. Me desculpe pela demora por não ter colocado o vídeo antes. Peço pessoal que siga lá no YouTube o canal, tá certo? E continue assistindo o canal no Telegram também. Um abraço a todos.